Minha gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, atingindo principalmente os idosos. Isso significa uma estimativa de que a doença surge a partir dos 55 anos, mas atinge a maioria da população com idade entre 65 aos 75 anos. Na maioria das vezes, a catarata não pode ser diagnosticada sem exames específicos e principalmente sem uma visita ao oftalmologista. E para uma entrevista aqui no estúdio, eu quero convidar você. Hoje vamos receber o médico oftalmologista, Dr. Luiz Miguel, que vai nos explicar tudo sobre catarata. Dr. Luiz Miguel, nome de cantor, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé. Bom dia, doutor. É um prazer estar aqui com o senhor. Que maravilha. Conhecê-lo pessoalmente. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. A honra é nossa, viu, doutor? Por favor. Doutor, catarata é um dos problemas do nosso olho, doutor? Um dos? Um dos. O olho, por mais que ele possa parecer pequenininho, ele tem cerca de 3,5 centímetros. Ele tem 3.209 doenças diferentes. Quantas? 3.209 doenças diferentes. Você ouviu isso, gente? 3.000, doutor? Exatamente. Ave A catarata hoje é a maior causa de cegueira tratável do mundo. Você tem outras causas de cegueira que são cegueira por causa intratável, que é o glaucoma, que seria a segunda maior entre todas somadas. Vamos entender, doutor, assim, né? Como é que é constituído o nosso olho? Deixa eu ver. A gente tem a nossa córnea, sim. Depois temos aquele pretinho que a gente tem no olho, íris. É a pupila, o pupila pretinho, no centro, né? da íris. É. Né? E depois tem aquele colorido, que isso, é a íris, né? Que dá o colorido. Aquela parte branca é esclera ou conjuntiva, é isso? A esclera é a parte branca, ela é envolvida por uma membrana fina que protege e melhora a lubrificação do olho e irriga, que é conjuntiva. Quando a gente tem a conjuntivite, essa parte... Essa membrana que inflama. E aí, lá atrás da íris, que é aquele colorido do olho, tem, né, da pupila ali, tem uma outra lente... Isso, é o que cristalino. é chamado cristalino. É ali que mora o problema, doutor? Exatamente. Eu trouxe até uma maquete aqui para Acertei? facilitar. Exatamente. Estudei, viu, gente? Estudei. Frei, a gente tem aqui, ó, como Claro, o senhor doutor. descreveu, a córnea. Olha lá, vamos devagarinho, doutor, assim, isso aqui. Então, esse aqui é transparente que fica isso, por cima, okay, é a córnea. A córnea. Aí nós temos aqui no centro a pupila, que é formada pela musculatura da íris. Tá. A íris é o músculo. castanho, outro isso. É azul, verde, enfim, né? Genética predomina o tamanho e a quantidade de pigmentos que você vai ter ali na frente. Tá. Aí, passando para a parte de dentro do olho, nós temos o cristalino, que é uma lente transparente, que nós nascemos com ela transparente, né? Que ela fica aqui atrás. Aqui. Aí, atrás do cristalino, nós temos uma gelatina, que é chamada de vítreo, um humor vítreo. Essa membrana alaranjada, que é a retina, que é capaz de transmitir estímulos e impulsos elétricos, que passa através do nervo óptico e leva até o nosso cérebro para conversão em imagem. Quer dizer que a gente tem uma imagem, a gente vê algo, eu estou vendo o senhor. Isso. Então isso vai estar enxergando pela pupila, bom, o conjunto da obra. Sim. A pupila, essa imagem é transformada lá dentro do meu olho em impulso elétrico. Exatamente. E aí o cérebro interpreta que aqui está o Dr. Luiz, é isso? Isso, exatamente. Olha. E o engraçado é que o cérebro nosso é tão interessante que ele recebe a imagem invertida. E aí ele já sabe como codificar isso para você receber a imagem correta, de forma normal. Então, em qualquer uma dessas situações aí, desses órgãos, desses elementos que compõem o olho, pode ter doença. Qualquer um deles, exatamente. E no caso, a catarata é esse cristalino que fica atrás, que a gente não vê, né, doutor? Não vê. A não ser que seja um paciente muito idoso e que tenha uma catarata muito avançada, num quadro que a gente já chama de hipermadura, que a catarata fica branca e o pontinho preto, na verdade, passa a ser branquinho. Agora, o assunto de hoje é catarata e o que acontece? Como é que a gente percebe? Por que o fator idade é o predominante que vai começar a prejudicar? O que acontece com uma pessoa com catarata? Não enxerga direito? Essa parte do olho fica embaçada? O que é? Então, na verdade, Frei, essa lente ela vai ficando opaca com o tempo. Ela não fecha do dia para a noite. Então, ela vai aos pouquinhos ficando suja. Tá. Olha só. E ela vai fechando aos pouquinhos, de fora para dentro, na maior parte das vezes. Fica embranquiçada assim, doutor? Vai ficando... vai ficando esbranquiçada. E essa lente, ela fica aqui. Então, conforme a luz passa, ela vai tendo uma diminuição da luz e uma queda na qualidade da imagem.
As pessoas antigamente elas postergavam muito a cirurgia, primeiro porque a técnica ainda era um pouco rudimentar. Segundo, as pessoas não tinham uma longevidade que elas têm hoje, tanto a longevidade na idade quanto a longevidade que as pessoas têm na vida profissional. Entendi. Hoje você pega pessoas 75 anos extremamente produtivas e trabalhando. E antigamente você não tinha tanto isso. Hoje a pessoa depende muito mais de assertividade do que era 10, 15 anos atrás. Então, a partir dos 60, 55, uma doença, é um problema ocular mais voltado para a O idade. envelhecimento. O envelhecimento. Isso. Existem condições físicas como diabetes, algumas inflamações oculares, algumas alterações de infecções que causam a aceleração dessa catarata, a antecipação dela. Mas na maior parte das vezes ela está relacionada ao processo natural do envelhecimento. Entendi. Agora, o doutor, vai ficando embranquiçada, a pessoa não enxerga, não consegue identificar com nitidez o objeto que está vendo? Ela começa a perder um pouco o contraste, aí a quantidade de luz que entra, a imagem fica um pouco mais amarelada. É bastante interessante o paciente chegar no consultório e falar que ele está enxergando bem. Eu tenho história de uma paciente que chegou trazida pela filha e a filha disse a ela, olha, minha mãe precisa operar porque ela quase bateu o carro e ela que leva minhas filhas para a escola. E a mãe teimava que não tinha nada. E aí ela fez a cirurgia por insistência da filha. Quando ela voltou, ela falou, doutor, eu preciso operar meu outro olho, eu não estou vendo nada e não tinha percebido. Até a cor da minha casa está diferente do que eu achava. O que acontece num olho, doutor, um processo de catarata, também automaticamente está acontecendo o mesmo processo no olho, no outro, ou ambos trabalham separadamente, por exemplo? Não, a gente acaba sempre tendo um pouquinho mais de evolução dessa catarata em um dos olhos, mas elas são muito próximas um do outro, porque é um processo relacionado ao envelhecimento. Entendi. Então essa catarata ela vai ficando espessada até o momento que ela fica completamente esbranquiçada. E aí ela para de permitir o acesso, Não passa mais a luz, não passa mais a imagem. a imagem. E aí a pessoa perde uma quantidade e uma qualidade de visão. As pessoas normalmente hoje elas queixam, o homem queixa muito de espalhamento de luz à noite. A principal queixa que a gente percebe no consultório é o paciente chegar e falar, doutor, eu estou dirigindo à noite, mas a luz do farol do carro está esquisita, está mais espalhada, está me incomodando. Tem muito paciente que já na fase mais jovem, 55, 54 anos, ele já tem essa queixa. E hoje a gente tem uma tecnologia bastante satisfatória disponível para a gente, para poder fazer a cirurgia e já antecipar essa catarata, já corrigindo inclusive o grau do óculos da pessoa. O doutor Luiz, a gente vai falar sobre a cirurgia, o tratamento, enfim. Agora, fale um pouquinho das causas. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela pode ter algum problema de catarata? Sim, a diabetes ela acelera a evolução da catarata. Normalmente o diabético ele tem complicações por todos os lugares que passa o sangue. É muito importante que o diabético faça o exame regular do fundo de olho, porque do mesmo jeito que a gente enxerga através da pupila os vasinhos sanguíneos que estão aqui dentro do olho, que são os menores vasos disponíveis, o que acontece na diabetes dentro desses vasinhos é exatamente o que está acontecendo dentro do coração, Entendi. dentro do rim, dentro do cérebro da pessoa. Então, se tem algum tipo de alteração que a gente vê e trata dentro do olho, a gente já sabe a quantidade e o grau de manifestação que isso está sistemicamente. Eu citei a diabetes, por exemplo, uma pessoa que teve um trauma, uma batida, enfim. O trauma pode acelera inflamações oculares, tais como uveites, que são... Uveites a gente chama qualquer inflamações do conteúdo do globo ocular. Pelo formato dele parecido com uma úvea, Okay. Virou a informação uveite, que ela pode ser dividida em anterior, média e posterior. A maior parte das uveites médias e posteriores, elas aceleram bastante a catarata. Tem um fator também, doutor Luiz, sobre de hereditariedade, ou seja, um pai que teve, um avô que teve, eu também posso ou não? Não, Então, isso é muito específico. catarata é do processo natural do envelhecimento. A única forma da pessoa não ter catarata, ela morrer jovem. É a única. Entendi. Todo mundo vai ter catarata. O senhor citou aqui os elementos que compõem o olho. Agora, no conjunto da obra, no globo ocular, o que tem dentro dessa região aqui? É uma gelatina, uma coisa assim? É uma gelatina transparente que ela chama vítreo. Essa gelatina é responsável por manter o conteúdo
interno do olho e ela protege de traumas a retina, que fica nessa parte aqui. A retina, ela é muito sensível e muito fina. Ela é feita de 10 camadas muito fininhas. E muitas vezes o trauma ele faz com que essa camada ela tenha um descolamento da função dela. Entendi. Quando a retina sai da função dela e acumula líquido por trás, ela para de conseguir transmitir imagem naquele lugar. E é uma cirurgia relativamente delicada e de urgência. Eu perguntei diabetes, enfim, traumas. Tem muita gente, doutor, que tem a mania, por exemplo, assim, a gente tem o coçar o olho, não sei se é a expressão, o fluido, coçar o olho, enfim, de repente pega ali e esfrega, doutor. Isso também eu estou lesionando de uma forma ou de outra o olho, e se estou, o que fazer? Sim, vamos lá. É muito importante essa pergunta que o senhor me fez, Frei, porque a lesão que a pessoa acaba fazendo no coçar no olho é uma lesão, na maior parte das vezes, da córnea. Então, a pessoa, ao coçar o olho, ela causa micro lesões Olha, aqui. gente, que seriedade disso, viu? Olha que seriedade. E aí, essas micro lesões, elas acabam se reorganizando e elas acabam ficando mais pontiagudas e evoluem para uma outra doença chamada ceratocone. Nem todo mundo que coça o olho tem ceratocone, mas todo mundo com ceratocone é coçador de olho, porque é um fator extremamente relacionado com a alergia. E o que fazer nesse momento que vem aquela sensação que a gente quer colocar o dedo ali dentro? O que fazer? Ir embaixo de uma torneira e jogar água aí, doutor? O ideal seria evitar o fator que predispõe essa coceira. Tem muita gente que tem gatilhos genéticos e até gatilhos tópicos de alergia, e o ideal seria achar qual é a causa da alergia que disparou esse gatilho de coceira. Mas numa urgência, o ideal é fazer compressa gelada. Normalmente, se a pessoa não está em algum lugar, está na rua, pega uma garrafinha de água, ou compra uma latinha de refrigerante, coloca o refrigerante gelado na frente dos olhos, que vai ajudar bastante a diminuir a sensação de coceira. Colocar algo gelado na frente dos olhos, ou seja, colocar algo... Tem muita gente que gosta, doutor, assim, de repente no dia a dia está na praia, na piscina, está andando, ou seja, e a gente sabe que o nosso país é um país tropical, onde o sol incide com aquela potência que tem, então de repente eu preciso usar um óculos de proteção, é bom usar, me ajuda a proteger também? É extremamente interessante utilizar, porque o óculos ele vai evitar que entre ultravioleta no olho. O ultravioleta, hoje, ele causa algumas lesões. Nós temos ultravioleta em todos os lugares, inclusive no LED, que é a luz azul. Então, as energias e radiações de luz, elas vão acelerando o processo de catarata e elas, em alguns pacientes geneticamente predispostos, elas acabam até fazendo uma doença na parte interna dos olhos, que é chamada doença macular relacionada à idade. Ela faz, pelo desgaste do estímulo dela, ela faz pequenas cicatrizes no centro da visão das pessoas. E aí a pessoa ela tem uma visão nítida, mas ela, por exemplo, eu vou olhar para o rosto do senhor, eu vou ver uma mancha preta onde está o rosto. Eu vejo o resto perfeito, mas aonde eu tenho como foco central, tem uma cicatriz ali causada pelo processo degenerativo da idade. Esse processo ele é acelerado pelo sol. Nossa, eu tenho tantas perguntas, estou aproveitando fazer com o Dr. Luiz Miguel aqui. Então, se você também quiser participar desse nosso bate-papo, pode mandar sua pergunta também, viu? Doutor, tem mais de 3.000 problemas no olho, enfim, hoje o assunto é catarata. Como é que eu vou tratar, então, a catarata? Eu tenho que... Essa parte que ficou embranquiçada, eu posso tirá-la? Como é que é? Como é que é o tratamento aí? Então, eu vou falar para o senhor como era antigamente e como é hoje. Antigamente era feita uma injeção, uma anestesia que passava por baixo do olho com uma agulha. Esse anestésico ele era infundido em volta do nervo óptico e aí era feito um corte de uma ponta a outra do olho para tirar essa catarata e colocar uma lente no lugar. Essa técnica ela demandava um tempo muito grande para a pessoa se recuperar, porque você tinha que dar pontos, a pessoa era um pouco dolorosa, o paciente saía com tampão, com curativo, rosto inchado. Hoje é tudo feito por microincisão, então hoje a anestesia deixou de ser uma agulha, é uma gotinha de colírio. E o corte, ao invés de ser um corte gigantesco, é um corte de 2 milímetros. Pequeníssimo. Pequeníssimo. Ele é tão pequeno que a gente hoje não dá ponto mais. Então a gente pega essa catarata com a ajuda de um ultrassom, existe a técnica do ultrassom e do laser. O laser é um aparelho que ele vai e corta essa catarata em pequenos fragmentozinhos para poder pinçar. Para facilitar o acesso com o ultrassom. Você acaba tendo que utilizar o ultrassom em todas as formas, mas o laser ele faz com que a técnica seja muito mais reprodutível.
Quanto mede mais ou menos esse cristalino que está lá atrás que causa a catarata? De espessura, 4 milímetros. 4 milímetros. 4 milímetros. E quando vocês fazem essa incisão, puxam esse cristalino, tiram tudo de uma vez só? Não, na verdade a gente vai cortando ele em pedacinhos pequenos dentro do olho para aspirar. A gente precisa ter muito cuidado, porque esse cristalino a gente solta ele dentro da cápsula para facilitar a manipulação e a remoção dele. Eu até trouxe uma cirurgia para o senhor mostrar depois. Essa cápsula que fica por trás do cristalino, ela é extremamente fina, ela tem 0,1 micra. Para o senhor ter uma ideia do tamanho disso, ela é 4 vezes menor que um glóbulo de sangue. Olha só. Então ela é muito fininha, qualquer toque ali, ele abre o compartimento do cristalino com o vítreo e esse vítreo vem para a gente para frente, comprometendo o resultado da cirurgia. Entendi. Agora, doutor, quando você faz isso, então o tempo de recuperação também é muito menor? Muito menor. O tempo de recuperação, o paciente hoje normalmente opera na parte da manhã, à tarde ele já começa a ter uma visão satisfatória, à noite ele já está lendo letrinha de televisão. Mas ele não pode ficar exposto assim, eu operei, agora vou na rua e vou andar. Não, tem que se reservar um pouquinho, tem que se cuidar. Qual é o pós-operatório, doutor? Frei, na verdade, o paciente ele deve ter uma vida completamente normal. Eu falo para os meus pacientes para eles comerem, beberem, o que eles quiserem depois da cirurgia, porque é uma cirurgia realmente bastante tranquila de recuperação. Ela é muito chata no comecinho, por conta da necessidade nos primeiros dias de pingar o colírio de um intervalo muito curto. Mas eu digo para os meus pacientes no consultório assim, você só não pode dormir do lado do olho que operou e não pode pegar peso acima de 6 quilos, para não correr o risco de fazer com que a incisão aumente a pressão do olho e tenha perda de humor. E vem aquela sensação de formigamento, de coceirinha, nada de colocar o dedo. Não coloca. E o próprio colírio que a gente usa, ele já inibe essa sensação de coceira que tem no olho. Olha que interessante, viu, gente? Hoje o assunto é catarata. Eu gostaria de convidar aqui o doutor, porque ele prometeu no bloco passado que ia trazer, assim, como é feita uma cirurgia de catarata, né? Então a gente quer convidar você a acompanhar nos detalhes como é feita. Vamos lá. Aqui a gente já fez a abertura, está fazendo a abertura da cápsula anterior, que é onde fica contido o cristalino. Essa parte aqui alaranjada é o cristalino. Tá? O que está tirando ali, doutor? Isso aqui a gente está abrindo a cápsula para ter acesso ao cristalino. Isso se chama cápsula anterior. Então a gente faz uma abertura circular. Por que essa abertura tem que ser circular e tem que ser bem redondinha? Porque ela que vai alinhar depois, ajudar a alinhar a lente. Ok. Então ela está sendo retirada, que ela é bem fininha. Depois, isso tira completamente? Tira completamente. A gente abre e tira esse tampo. Isso a gente não usa mais. Tá. E aí a gente vai soltar esse cristalino. Depois que ele está solto, a gente vai cortar ele em vários pedacinhos. Essa técnica chama pré-chopper. Okay. A gente corta em vários pedacinhos para facilitar a remoção dele. Depois que a gente fez essa abertura, vai entrar com a aspiração desse cristalino pela mesma aberturazinha pequena. Já soltou o cristalino? Exatamente. Está solto, agora tá. Agora a gente está aspirando os pedacinhos, os fragmentos que sobraram. Interessante. Então, isso é chamado de córtex, é o finalzinho. É demorado isso, doutor? Demora em média de 8 a 20 minutos. Tudo isso? É. Ou seja, só isso para fazer tudo isso? É. Olha só. É uma das cirurgias mais delicadas que tem, como eu disse pelo senhor, pelo cuidado que a gente tem com a cápsula posterior. É uma das membranas muito finas. Então a gente tira esse córtex que sobrou, então ele tem bastante massa ainda. Ou seja, vocês não estão vendo isso, né, de frente, ou seja, é tudo com microscópio, Isso, etc. tudo por dentro do microscópio. A pupila está aqui ainda, a íris está aqui ainda, está tudo ali. Isso, e a gente está injetando a lente dentro do olho agora, pelo mesmo buraquinho. Um novo cristalino. Um novo cristalino. Essa lente ela tem marcações em volta. Essa lente é sintético? É sintético, é um acrílico hidrofílico e hidrofóbico. Essa aí, em especial, é uma hidrofóbico que repele o acúmulo de pigmentos atrás. Entendi. Então, ela tem esses degraus que ela tem aqui, essas marcações. E essa é uma lente de foco estendido. A gente tem hoje 4 tipos de lente, basicamente. A gente tem a lente monofocal, que corrige só o foco da visão de longe, que pode ou não ser tórica. A gente tem a lente bifocal, que a pessoa vê longe e o foco perto. A gente tem a trifocal, que a pessoa vê perto, intermediário e longe. E a gente tem a lente de foco estendido, que é chamada de EDOF, que é essa aqui.
Essa é uma lente que a pessoa não tem uma visão boa para perto, mas é mais voltada a pessoas que gostam de ler um pouco mais longe. Aí essa pessoa nunca mais, doutor, eu digo nunca mais, vai precisar usar o óculos assim para leitura de... Não vai precisar mais. Essa lente ela já corrige tanto a catarata como a maior parte dos problemas que o paciente pode ter, que é a presbiopia, a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. Meu Deus do céu, então tudo isso demora mais ou menos uns 20 minutinhos? É, de 8 a 20. De 8 a 20 Dependendo da dureza do núcleo. Se for uma catarata mais macia, demora menos, uma catarata mais nova. Se for uma catarata que a pessoa demorou mais para conseguir o acesso à cirurgia, a gente sabe que a gente está num país pobre, e mesmo com o sistema de saúde fazendo milhares de cirurgias... O SUS faz isso, doutor? Faz, mas não utiliza essa lente. No SUS só utiliza a lente monofocal esférica, que corrige só a catarata, não corrige o grau do óculos. Entendi. Eu vou convidar o senhor para sentarmos na nossa salinha aí, doutor, porque ele trouxe, gente, assim ele mostrou para mim no intervalo, interessante, o senhor trouxe uma lente aí, não sei se nossas câmeras aí... Eu trouxe uma lente em tamanho real. Real, né? Essa é uma lente... Essa é a lente que a gente usa... Do cristalino. Para cirurgia. Isso aqui, vamos pegar aqui, minha gente, assim, aqui, bem tranquilo aqui, eu vou segurar bem firme aqui, para ver se os nossos câmeras... Essa é a lente, doutor. Porque, e ela é bem molinha. Doutor, por que... ela está em forma de S aí, por que, doutor, assim? Porque ela precisa ser colocada e ela tem um design para a gente poder ajeitar ela dentro do olho. Alguns tipos de lentes, se o senhor quiser ter um modelo mais fácil aqui, até para o paciente, para o telespectador entender. Aqui, doutor. Esse é o doutor Luiz Gustavo, aliás, Luiz Miguel. Isso. É o nosso médico oftalmologista que está falando sobre catarata. Esse é um tamanho maior. Esse é um tamanho maior, para facilitar a parte educacional ao paciente. Entendi. Então, essa lente ela não tem marcações nenhuma, essa aqui seria uma lente asférica. Você tem lentes que têm marcações... O que é uma asférica ou não asférica? asférica? É o que corrige só o grau ou de miopia ou de hipermetropia. Tá. Aí você tem a tórica e asférica, ela corrige hipermetropia ou miopia e o astigmatismo. Ela tem marquinhas laterais. Entendi. Não sei se consegue. Assim. Ela tem pontinhos laterais e esses pontinhos elas servem para alinhar dentro da cirurgia Dá para ver, doutor? Dá para no ver, olho sim, do paciente. E aí a gente precisa rodar isso dentro do olho do paciente para achar qual é o ângulo correto para corrigir o grau do paciente. Quando roda isso aqui, encosta, como é que é? Ele acaba encostando. Entendi. Pelo formato dela. E aí a gente tem as lentes que são multifocais, que elas são asféricas e podem ser tóricas. Então ela corrige o grau tanto de longe quanto de perto. Agora, uma pessoa, doutor, assim, que não tem catarata. Eu vou colocar um exemplo aqui, uma situação. Eu vou convidar o senhor para irmos na nossa tela digital aqui, nossa tela virtual, doutor. Uma pessoa que não tem catarata, mas tem problema de visão, tá achando que já o bracinho está ficando curto. Aí eu vou lá, vou procurar o doutor Luiz Miguel porque eu quero essa cirurgia, porque aí eu não vou precisar mais nunca mais usar um óculos, etc. Posso fazer isso ou não? Então, ou é perigoso? Não é perigoso, Frei. Isso ainda não é regulamentado no Brasil. Nos Estados Unidos isso é feito rotineiramente. Aqui no Brasil a gente não tem um parecer nem que é certo, nem que é errado fazer isso. Chama extração de cristalino transparente. Existem outras formas de a gente corrigir o grau da pessoa que tem a vista cansada, a presbiopia. Normalmente a gente pode fazer o laser, que é muito mais rápido e muito mais barato para o paciente ter acesso. Existem lasers hoje que a gente consegue fazer a córnea multifocal. E vai eliminar o óculos? Vai eliminar o óculos do mesmo jeito. A diferença é que esse paciente, quando ele ficar mais velho e vier a ter a catarata, ele vai ser feita a catarata na determinada hora. Doutor, temos algumas perguntas que as pessoas estão interagindo e mandaram para a gente pelas nossas redes sociais. A gente quer agradecer cada pergunta que chega, viu? O Robson Oliveira, que é de São Paulo, capital. Obrigado, Robson. É aconselhável uma cirurgia de catarata em um paciente com idade avançada que perdeu a visão de um olho por glaucoma? Aquelas 3.000 e poucas doenças, doutor. Glaucoma é uma delas. Robson, bom dia. Se a pessoa perdeu a visão desse olho e é o olho que está com catarata e a gente classifica como SPL, que é o sem percepção luminosa, não tem indicação de fazer a cirurgia. A gente só tem indicação de fazer qualquer tipo de procedimento se nós tivermos alguma possibilidade de melhorar a qualidade de vida do paciente. Se ele perdeu a visão do olho, mas
o outro olho tem catarata e tem glaucoma, a gente pode operar tanto a catarata quanto o glaucoma. A operação, se os dois são os dois olhos acometidos de catarata, a operação é feita nos dois no mesmo dia? Não é usual fazer. Não é errado fazer. Eu já fiz em alguns pacientes que precisavam, por exemplo, pacientes especiais que precisam fazer anestesia geral, a gente já faz os dois olhos ao mesmo tempo. Como a pessoa não pode dormir do lado do olho que ela operou, não é conveniente, é extremamente desagradável a pessoa ficar 15 dias dormindo de barriga para cima. Então a gente faz um olho, depois de 15 dias faz o outro. A Ruth Carvalho de São Paulo também, capital. Obrigado, Ruth, pela participação. Minha mãe tem 94 anos e há 5 foi diagnosticada com catarata. Hoje não enxerga quase nada, só vulto e de perto. Há possibilidade de se fazer cirurgia com uma pessoa de 94 anos, a mãezinha da nossa amiga Dona Ruth? Bom dia, Dona Ruth. Leva sua mãe para operar. Vai melhorar muito a qualidade de vida dela, vai diminuir a chance dela se acidentar, de tropeçar em casa e quebrar o fêmur, que é comum em paciente idoso nessa época. Eu já operei paciente de 98 anos, teve um paciente que chegou no consultório com 94 dizendo que não queria operar porque ele era velho. Eu perguntei que dia que ele ia morrer, porque se ele não queria operar, ele já deveria saber o dia que o Deus ia chamá-lo. Ele teve a infelicidade de cair, ele quebrou o fêmur, ficou quase 2 anos acamado e voltou com 98 anos para fazer a cirurgia. Ele operou e viveu até os 104. Nossa! Então, talvez se ele não tivesse quebrado o fêmur, ele tivesse até um pouco mais de longevidade. Mas ele era extremamente lúcido, mas ele estava desencorajado a fazer. Leva sua mãe para operar, vai melhorar muito a qualidade de vida dela e, consequentemente, a sua. Que bonito, gente. Então, a operação de catarata em algumas situações também significa longevidade, viu? Que maravilha. O João Cursino, que é de São José dos Campos, obrigado, João, pela participação. Há quase 1 ano venho enxergando tudo nublado, como se houvesse uma cortina de véu fino na minha frente. Tenho 55 anos, pode ser por causa da idade, né? O que é essa nuvem aí passando no olho dele? Ô, João, bom dia. Possivelmente você está com catarata. Eu não sei se você é diabético, mas com 55 anos, ou tem história de trauma, ou inflamação ocular, ou diabetes. Não é comum um paciente de 55 anos ter catarata mais avançada, mas é bastante possível. Eu tive pacientes muito mais jovens que tiveram catarata sem histórico nenhum. Vale a pena você consultar o seu oftalmologista de confiança, mas pode realmente ter catarata sim. Vamos lá para o Rio de Janeiro, quem representa a cidade é Oliver Souza. Obrigado, Oliver, pela participação. Minha catarata tem que estar madura antes de ser removida do meu olho? Né? O que é madura, doutor? Bom dia, Oliver. Frei, isso é bastante interessante, porque lembra que eu contei da técnica antiga? Os médicos mais antigos, eles ainda falam ao paciente, olha, tem que esperar sua catarata ficar madura para poder tirar, a madura vem dela estar dura. Porque o corte era muito grande e a qualidade do pós-operatório não era tão satisfatória quanto a gente tem hoje. Então o paciente esperava. Hoje o que a gente recomenda causou qualquer tipo de transtorno visual para a sua necessidade do dia a dia, faz a cirurgia. Quanto mais precoce você for submetido à cirurgia, mais rápida é a sua recuperação, mais rápido vai ser a sua melhora de qualidade de vida. Então a tecnologia é muito boa. Aproveita a tecnologia, está à disposição da gente para isso. E a Andresa Pereira, de São Paulo, capital. Obrigado, Andresa. É verdade que outros problemas, como a miopia, acabam sendo corrigidos com a cirurgia de catarata? Claro, né? Bom dia, Andresa. É assim, a gente acaba corrigindo não só a miopia, mas algumas oportunidades, dependendo da escolha da lente do médico, a gente consegue corrigir a miopia, a presbiopia, que é popularmente conhecida como vista cansada, e a catarata. Então, é uma cirurgia que a gente consegue um resultado bastante satisfatório para melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. O doutor Luiz Miguel, por exemplo, a gente vê que aí na matéria a gente está abordando o assunto catarata com pessoas de mais idade. Há situações e casos em que um jovem, uma pessoa de meia idade, um adolescente, enfim, tem catarata ou é sinônimo sempre de ancianidade? Não, existem opções existe inclusive catarata congênita, bebês que nascem com catarata. Esses bebês eles têm que ser submetidos à cirurgia o mais rápido possível porque interfere no desenvolvimento do córtex visual. Então, a rubéola, ela faz com que tenha catarata precoce, você tem traumas em criança, principalmente trauma perfurante que evolui com a catarata. Então, ela não necessariamente ela está vinculada com a idade. Ela é mais comum em pessoas idosas, mas ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Eu peguei muito paciente jovem no consultório, crianças que chegaram com catarata em um dos olhos e o outro bom, 8 anos, 7 anos.
E aí nessa fase você já tem um atraso no desenvolvimento do córtex visual bastante grande. Então isso acaba causando até transtorno na evolução da criança na escola, no estudo. Ô, doutor Luiz, o senhor é oftalmologista, enfim, para quem está em casa, enfim, para uma mensagem de encorajamento, quantas pessoas já com uma certa idade, né, sofridas pela vida, enfim, de repente estão aquele medo, aquela dúvida, opero, não opero, vou, não vou, enfim, e ficam postergando e o medo vai fazendo com que a pessoa vai perdendo aos poucos a visão. Então, aquela mensagem de um profissional para quem está em casa, assim, se tem esse problema da catarata, o que o senhor diria? Olha, eu diria o seguinte, a catarata hoje, ela é uma das cirurgias mais feitas no mundo. Os nossos resultados são resultados fantásticos de melhora de qualidade de vida do paciente, de melhora de qualidade de vida da família do paciente. É uma cirurgia que, na maior parte das vezes, ela é extremamente tranquila para o paciente. A maior parte dos pacientes refere que nem percebeu que estava sendo operado, muitos nem lembram que foram operados, que é muito rápido. É uma cirurgia que vale a pena ser feita, porque ela muda, na maior parte das vezes, a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas que realizam. Então, vale a pena você conversar com o médico da sua confiança. Se você não sentiu segurança naquele médico, isso é importante também, essa relação médico-paciente, é importante ter uma relação de credibilidade e de empatia que seja desenvolvida. Claro. Se você não sentiu isso, procure um outro, mas não deixe de se tratar, não deixe de fazer a cirurgia, porque a tecnologia está à disposição da gente e a gente deve utilizar ela da melhor forma possível. Gente, hoje tivemos o prazer e a alegria de conversar com o Dr. Luiz Miguel, oftalmologista. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 12-3211-9010, está na tela, ou 12-98124-1919 para você entrar em contato e receber mais informações. Doutor Luiz, eu queria imensamente agradecer a sua participação hoje. Eu posso lhe entregar 2 presentes. Claro. Primeiro, para o senhor levar para o seu consultório, essa nossa caneca, o canequinho aqui do Saúde e Fé, doutor. As pessoas vão perguntar, mas onde é que essa caneca? Não, só se você for no Saúde e Fé, lá da TV Muito Aparecida. obrigado. E São Peregrino, que é considerado na Igreja do Santo Protetor do Mal do Câncer. Gostaria que também o senhor levasse com muito carinho para o seu consultório. Será colocado na minha mesa do consultório. Amém, doutor. Eu quero imensamente agradecer, o senhor é muito simpático, se comunica muito bem. Obrigado. Eu gostaria de vê-lo em outras ocasiões aqui, já que temos mais de 3.209 problemas no olho aí. Estou à disposição do senhor, Frei. Muito obrigado, doutor. Prazer conhecê-lo. Que Deus o abençoe. O senhor também. Muito obrigado, viu, Obrigado, gente? senhor.